Bom, pessoal, nós estamos hoje, assim, oficialmente lançando esta forma de estudo do livro de Urântia, que nós demos o nome de Estudantes de Urântia, e ele vai ser um estudo do livro de uma forma sintetizada e sequencial e de acordo com a própria proposta dos reveladores, né? Que eles não puseram a introdução à toa e todas as outras partes. Então, nós vamos fazer em forma sequencial. E a proposta do grupo é estudar o livro de Urântia, né, de forma sequencial, começando da introdução até a parte 4. E o nosso principal objetivo é passar uma visão geral do conteúdo. Quando a gente fala passar uma visão geral, não é para que as pessoas simplesmente assistam e depois não leiam o livro. A ideia é passar uma visão para que todos entendam o conteúdo do livro e depois aprofundem através da leitura individual. A duração, nós não temos certeza ainda, vai ser entre 16 a 18 semanas e talvez 20, depende da quantidade de aulas, porque não é uma tarefa simples você pegar a essência de cada uma das partes, né? Até a parte 1 é mais simples, a parte 2, mas na hora que você entra na parte 3, tem vários assuntos diversos, né? Então, nós temos que ver como a gente vai fazer. E essas aulas vão ser todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas, né? E por que o estudo sequencial? Ele está no próprio livro. Quando a mente humana se propõe a seguir a técnica filosófica de partir do mais baixo para atingir o mais elevado, seja em biologia, seja em teologia, fica sempre exposta ao risco de cometer 4 erros de raciocínio. Poder deixar totalmente de perceber a meta evolucionária final e completa, seja de alcance pessoal ou de destino cósmico, pode cometer o supremo erro filosófico de supersimplificar a realidade cósmica evolucionária, experiencial, né? Levando assim à distorção de fatos, à deturpação da verdade e uma interpretação errônea dos destinos. O estudo da causação é uma leitura da história, daquilo que passou é uma leitura da história, mas o conhecimento de como um ser se transforma não proporciona necessariamente uma compreensão inteligente do status atual e do verdadeiro caráter desse ser. A história, isoladamente, falha em revelar adequadamente o desenvolvimento futuro, o destino. As origens finitas são de ajuda. No entanto, só as causas divinas revelam os efeitos finais. Os fins eternos não são mostrados pelos começos no tempo. O presente pode ser interpretado, de fato, à luz do passado e do futuro, apenas de um modo correlacionado. E por que também ainda o estudo? Porque a mente humana normalmente anseia por abordar a filosofia cósmica retratada nestas revelações por meio de um procedimento que parte do simples e do finito indo para o complexo e infinito, das origens humanas aos destinos divinos. Mas esse caminho não leva à sabedoria espiritual. Esse procedimento é o caminho mais fácil para certas formas de conhecimento genético, mas na melhor das hipóteses pode apenas revelar as origens do homem, e pouco ou nada revela sobre o destino divino deste. Essa parte é a mesma coisa que nós tentarmos, a melhor imagem que a gente pode fazer do que nós acabamos de ler agora, é você tentar descobrir o projeto de uma casa a partir de um quarto. Então, você está num quarto e você começa a pegar um binóculo e olhar para fora, tentar descobrir como é que é a parte de cima do quarto, como é que são os outros cômodos, e é exatamente isso que os reveladores nos informam, que o importante é começar das causas. Qual é que é o projeto do arquiteto? Né? Qual é o fim daquela construção que nós estamos inseridos? Se esse projeto veio do infinito, como pode o finito entender e mergulhar no infinito? Então, por isso que a primeira parte, a ideia de estudar do começo ao final, e principalmente
levando em conta a introdução, é fundamental. Todo mundo que lê o livro de Urante, nós mesmos, muitas vezes falamos isso, a gente fala, olha, pula a introdução e começa do documento 1. E eu vou mostrar para vocês por que a introdução é complicada, né? Num certo sentido. Só que você, ao não ler a introdução, ao não entender aqueles conceitos, você perde grande parte da leitura do livro. Você não entende grande parte dos conceitos do livro. E aí todo mundo se apoia na vida de Jesus. Ah, porque é linda a vida de Jesus. Ah, porque as raças são assim. Tá bom, mas qual é o conceito verdadeiro que está por trás de tudo isso? Então, é esse o nosso objetivo com esse trabalho chamado Estudantes de Urântia. É uma proposta que não vai demorar muito tempo, 4 meses provavelmente, mas realmente de nós cobrirmos um sumário das partes importantes do livro, desde a parte 1 até a parte 4. E o nosso programa, a ideia do programa é essa daqui. Vocês estão vendo? Sim. Está enxergando, Estela? Sim. Sim. Perfeito. A nossa programação é isso daqui, olha. Primeiro, nós vamos falar hoje da introdução do livro de Urântia, né? E uma visão geral sobre o programa de estudo, que essa introdução ela pode ter 2 ou 3 aulas. 2 aulas são obrigatórias. A terceira aula eu vou deixar a critério do grupo se vocês querem ou não aprofundar nos detalhes da introdução. Mas essas 2 primeiras são super importantes para que a gente entenda a introdução como um todo. A parte 1, ela vai abordar a questão de teologia, né, que é Deus, a estrutura do universo e as altas ordens de seres celestiais. Ela vai do documento 1 até o documento 31. Essa parte aqui já está pronta também, né? Essas aulas já estão prontas, e nós esperamos fazer em 4 aulas essa daqui. A parte 2 vai do documento 32 ao 56, e discute a estrutura do universo local, teologia e administração, as ordens de seres celestiais, o nosso universo local, a vida nos mundos habitados e a unidade universal. Essa parte não está pronta ainda, e eu estou fazendo o sumário. A parte 3 vai das 57 a 119, são 63 documentos. A Estela está fazendo essa primeira parte que vai até o documento 99, ou 98, onde fala toda a parte da origem e desenvolvimento de Urântia, que também não é uma tarefa simples de sumarizar, né? Então, a gente não sabe quantas aulas vão ser necessárias aqui. E depois, a de 99 a 118, entra muito no papel das religiões, em teologia avançada. Também vai ser muito bonito, principalmente a questão dos ajustadores. E ele comenta também sobre o Deus o Supremo, que é o nosso Deus, é o nosso caminho evolucionário, que também é importante a gente fazer um sumário. E a parte 4, que é a parte de Jesus, que vai das 120 a 196, nós vamos fazer também sumarizada, principalmente porque estão havendo muitos estudos em relação à parte 3. Então, a ideia vai ser realmente, a parte 4, nós sumarizarmos bem esta parte 4 e pegar os pontos essenciais em relação à vida de Jesus. Então, esse daqui é o nosso programa. Bom, então, nós vamos começar o estudo sequencial, de 1 a 3 aulas, vai depender do grupo, a aula número 3, né? E vamos falar sobre a introdução. O nosso agenda é longa, né? A gente começa com a terminologia, com a introdução em si, com os conceitos de deidade e divindade, de Deus, eu sou, como o eu sou se libera da absolutez, o que significa os 7 absolutos, quais as realidades das criaturas, a realidade do universo, a realidade no tempo e espaço em expressão, a realidade da personalidade. Olha, só este item 3 aqui, vejam que interessante, é isso que confunde muito a gente no livro. Porque a gente tem a ideia que Deus veio e num sopro criou os universos experienciais.
E não foi assim, né? Você vê que existem realidades de criaturas, de universo, de expressão de tempo e espaço, realidades de personalidade. E quando você vai lendo isso no livro, você fica confuso, porque de repente você tem uma ideia de todas as religiões do mundo que falam que Deus em 7 dias criou o mundo e não sabe que tem um início, que tem uma fonte, né? Que isso daqui é que nem uma empresa. Vamos falar também da energia, modelo original, sobre o supremo, sétimo, último, as trindades e um sumário gráfico. A primeira coisa muito importante para nós entendermos é a questão da terminologia utilizada no livro de Urântia. Por quê? A primeira coisa que o livro fala para nós é sobre a infinitude. A infinitude é infinitude, a gente não tem um conceito de entender a infinitude. Mas, dentro dessa infinitude, tem um eu sou, que é uma deidade estática, absoluta, infinita, tudo nada. Quer dizer, essa infinitude, ela tem algo dentro dela, ela tem consciência, por assim dizer. Só que essa consciência desse eu sou, que no fundo é o próprio Pai Universal, ela é uma deidade que está estática, ela é absoluta. E por ser absoluta, nada mais ela pode fazer. Ela é estática porque não tem movimento, ela é tudo, ela é infinita, ela é o todo, né? E essa deidade, este eu sou, em um determinado momento e por alguma razão que nós vamos ver mais para frente, ele se diferencia dessa infinitude. Ele se diferencia, ele fala, cara, estou cansado de eu ser eu mesmo, de eu ser tudo e não ser nada, eu vou me diferenciar de tudo isso. E ele se transforma naquilo que se chama de primeira fonte centro, que no fundo é o próprio Pai Universal, nós vamos ver isso mais para frente. Quando esta primeira fonte centro se diferencia desta infinitude, do infinito, ele deixa um potencial não manifestado para trás, porque ele se manifestou. Então, ele se manifestou e ficou um potencial não manifestado. Este potencial, nessa primeira fonte, este potencial não manifestado, aqui é a origem da realidade manifestada, é a fonte da matéria. Como eu falei, essa coisa é como se fosse uma empresa. Você está montando uma empresa, você precisa ter alguém, a fonte, você precisa ter a energia e os materiais necessários para montar. Então, esta primeira parte, este potencial não manifestado, esta infinitude, ele vira a fonte, a matéria-prima de tudo aquilo que vai ser manifestado no universo. O segundo passo, aqui, ó, fonte é a matéria-prima, isso. O segundo passo da origem é o pensamento. Por que que o Pai Universal, qual a razão que o Pai Universal decidiu se manifestar, se diferenciar da infinitude e fazer esta manifestação? Ele tem um projeto a ser alcançado. E segundo o livro, pelo Pai ser o absoluto, ele ser tudo e nada, ele não sabe o que é a experiência, porque ele é tudo, ele é nada, ele não sabe aquilo que não seja não fazer a vontade dele. Então ele tem um projeto em mente de criar a experiência. E como é que e de se liberar dessa infinitude, né? E como é que ele se libera dessa infinitude? A primeira coisa que ele faz, se ele é único, a primeira coisa que ele faz, eu não vou ser mais único. Eu vou criar uma parte de mim mesmo. Eu vou projetar uma parte de mim mesmo, que eu vou chamar Filho Eterno, e quando eu projetar este Filho Eterno, eu vou criar uma realidade, um espaço para a manifestação, que é chamada a Ilha do Paraíso. Então, quando o Pai Universal projeta no Filho Eterno a sua personalidade, imediatamente aparece a Ilha do Paraíso, porque a Ilha do Paraíso, se não existir, você olha a infinitude, onde é que você vai começar a realidade? Não tem. Está aqui, a infinitude, é tudo. Então, eu preciso de um ponto, em algum lugar, para começar a manifestação. O primeiro ponto é o Pai se diferenciar,
O segundo ponto é ele criar a Ilha do Paraíso como ponto de apoio para a manifestação de uma forma geral, onde essa Ilha do Paraíso vai pegar deste potencial não manifestado toda a matéria-prima necessária para criar os universos. Bom, hora que o pai... Depois eu vou repetir isso, tá? Eu só estou mostrando esse conceito importante que começa no livro. A hora que o pai cria o filho, ele se junta com o filho e cria o espírito infinito. E nesse momento surgem outros seres, através do universo perfeito de Avona. Porque o pai só pode criar a perfeição. Então ele cria o universo perfeito de Avona. Olha que a primeira fase é ele se diferenciar. A segunda fase... Através da trindade, ele se libera da absolutez, porque ele criou algo diferente dele, que é o Filho Eterno, e ambos criaram algo, um terceiro ser diferente, que é o Espírito Infinito. Então, a experiência vai ser feita através de seres finitos, que se tornam perfeitos como o Pai. A Ilha do Paraíso como ponto de apoio para a manifestação, o universo perfeito como modelo para os universos experienciais, o pai, né, e esta primeira fonte e centro vão ser o coordenador de todo o processo. A trindade, ela tem dois papéis. O primeiro papel desta trindade é se relacionar com esta primeira fonte e centro. O segundo papel desta trindade são como pessoas, o pai, o filho e o espírito, que são personalidades e que se relacionam com a manifestação. E a ação, a execução do projeto, a experimentação, é feita nos universos imperfeitos em evolução. E está criando aquilo que a gente chama do Deus experiencial, né? Já que o Pai, ele é perfeito, ele é infinito, ele está criando o Deus experiencial finito chamado Supremo, que é a criação do Deus da experiência. E nós participamos desse processo através desse espírito que o Pai nos manda, que é o ajustador do pensamento, que cria a nossa alma e se fusiona conosco. Ficou clara essa parte aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida nessa parte? Que tudo tem uma fonte, tem um pensamento e tem a experiência. Isso é fundamental a gente entender. Deus não criou o mundo em 7 dias, como falado. Deus criou o mundo de forma diferente, através de um processo como nós vivemos no dia a dia. Vamos lá. Pois bem, então nós entendemos que o objetivo principal de Deus, né, é criar a experiência, porque ele não tem essa experiência. Só que quando a gente entra em cada uma dessas fases aqui, e é isso que é importante a gente entender no livro de Urântia, cada uma dessas fases aqui tem realidades. E aí que às vezes nós ficamos confundidos com a introdução, porque ele fala de várias realidades. Porque, veja bem, quando o Pai eterno é infinito, ele tem que fazer o quê? O Filho eterno é uma atenuação do Pai. Ele não é o Pai, ele é um grau abaixo do Pai. O Espírito infinito é um grau abaixo do Filho e do Pai. E assim, para você criar a realidade, você tem que ir atenuando a vibração infinita do próprio Pai. Tá? Então, o ponto próximo é entender que existe a realidade para se manifestar, quer dizer, o Pai, quando ele realiza, quando ele faz a realidade, ele precisa do que se chama 7 absolutos da infinitude. E nós vamos entender o que isso significa, tá? Que é a primeira fonte centro, a segunda fonte centro, a terceira fonte centro, a fonte centro do paraíso e os absolutos da deidade, o absoluto inqualificável e o absoluto universal. Tudo isso parece grego para a gente quando a gente começa a ler o livro, porque o que é a primeira fonte centro? O que é o absoluto universal? E é isso que a gente vai respondendo. Depois, esta aqui é a fonte, ele vai manifestar as realidades. A primeira realidade a ser manifestada é a trindade do paraíso, a ilha do paraíso, o universo perfeito de Avona.
e logo depois vem os superuniversos evolucionários, finitos e imperfeitos, e o espaço exterior. E a trindade, ela tem duas funções. Uma, como trindade que se relaciona com esta fonte primeira aqui dos absolutos. E a segunda, como personalidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Então, vamos entender. Se você tem uma empresa é uma entidade, mas os seres que participam desta entidade são personalidades. Então, existe a trindade entidade, que se relaciona com estas fontes aqui, e a trindade pessoas, que é o próprio Pai universal, que é o Filho eterno, que é o Espírito infinito. Porque a partir do instante que o Pai criou personalidades só se relacionam com personalidades. Então, nós, como seres humanos, nós vamos nos relacionar com a parte de personalidade da trindade. E esses conceitos de personalidade da trindade são chamados no universo, segundo o livro de Urântia, de deidade, divindade e Deus. E, obviamente, na parte da experiência, nós temos um outro tipo de manifestação, porque se tudo aqui, deste lado esquerdo, nesses dois itens, tudo é perfeito, é absoluto, quando você vem para a experiência, tudo é finito. E o Pai está querendo criar um ser experiencial, um corpo experiencial, porque ele não sabe o que é a experiência. Ele precisa da experiência por uma razão que nós não sabemos, e o universo não é só criação da experiência também, que ele quer saber o que significa ter a experiência dos mundos em evolução, que tudo não seja feito como um Fiat quando ele pensa. Nós vamos ver um detalhe disso mais para frente. E desses deuses em evolução, nós vamos ter o Ser Supremo, o Supremo Todo-Poderoso, Deus o Último e Deus o absoluto da deidade, que no final da história vai ser a contraparte experiencial desses absolutos aqui, da deidade inqualificável do absoluto universal. E Deus se manifesta nos mundos do tempo e espaço, se aqui ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito, aqui ele vai se manifestar como os filhos criadores do paraíso, no caso que a gente conhece Jesus, como os anciães dos dias, que gerenciam os superuniversos, os 7 espíritos mestres que criam os 7 superuniversos, o Ser Supremo, que é o ser experiencial, e o Deus Espírito, Deus o Filho e Deus o Pai. Então, é este o pensamento por trás da criação. Eu tenho a fonte, eu tenho a realidade e eu tenho a experiência. Isto daqui é potencial, isso daqui é o tudo nada, isto daqui é experiencial. Então, a partir do instante que eu tenho um potencial que eu nunca experienciei, eu vou criar a possibilidade de fazer esta experiência para saber como este potencial funciona na experiência. Esse é o ponto desta criação, segundo aquilo que nos foi revelado. As realidades do ponto de vista do tempo e espaço, ela pode ser real ou potencial. Nós vimos por quê. A real é que está na experiência. A potencial é que é o potencial que eu vou experienciar. Ela pode ser absoluta e subabsoluta, existencial, como em Avone, experiencial, como nos mundos em evolução, pessoal e impessoal. Nós vamos ter definição de tudo isso depois. Os níveis da realidade de criação são finito, absoluto e absoluto. O Pai universal funciona em 3 níveis de personalidade e deidade: pré-pessoal, pessoal e suprapessoal. Pré-pessoal é o ajustador do pensamento. As dádivas do Pai universal para os seres evolucionários são os ajustadores do pensamento e a personalidade. E as energias que movimentam todo o universo, elas são chamadas de força cósmica, que sai aqui do nível absoluto, as energias emergentes que passam pelo paraíso
e as que chamam do poder do universo, que são as energias sensíveis à gravidade linear. E os níveis de evolução do ser humano é o nível físico, moral, espiritual. A realidade da personalidade humana é corpo, mente, espírito, alma e personalidade. Pois bem, esses são os conceitos que nós vamos detalhar daqui para frente, que vocês vão entender melhor, de tudo aquilo que o livro apresenta e que é completamente diferente do que qualquer tratado que a gente tenha na humanidade sobre o desenvolvimento do universo. A gente sabe da parte humana, a gente sabe do nível físico e espiritual, mas até então ninguém tinha falado do nível moral, né? A gente sabe, a gente não tinha ideia direito do que vem a ser esse real e potencial, o que vem a ser absoluta e subabsoluta. Então, todos esses conceitos, quando você começa a ler o livro, dá um impacto. Porque fala, cara, o que significa tudo isso? Isso significa que tem que ser separado da fonte, né, da realidade e do mundo experiencial. Pois bem, só para a gente começar para entender rapidamente quais são os níveis espaciais e de realidade do universo, porque isso eu vou começar mostrando para vocês aqui, para depois detalhar, porque eu preciso de partes desse entendimento da realidade do universo para explicar esses dois aqui. Então, os níveis espaciais e de realidade do universo, a gente já viu, é a Ilha do Paraíso, que é o centro da manifestação que nós acabamos de ver, é a partir da Ilha do Paraíso que parte toda energia com a gravidade para segurar esses 7 superuniversos ao redor. Ao lado da Ilha do Paraíso, nós temos o universo central perfeito, que o livro chama de Avona, que é um termo que a gente nunca havia ouvido falar aqui no planeta. Ele gira no sentido horário, a Ilha do Paraíso é estática, e isso daqui é o universo central e divino, que é onde, a partir da onde o Pai vai gerenciar toda a experiência. E ao redor da Ilha do Paraíso e de Avona, nós temos os 7 superuniversos, que são os universos experienciais e finitos. O Pai aqui é infinito, e essa parte escura, por assim dizer, né, esta parte toda que não há, é como se fosse a infinitude. Tudo isso está ocorrendo dentro da infinitude. Se nós tirarmos a Ilha do Paraíso, o Pai universal daqui, tudo isso daqui some e volta à infinitude. Então, tudo está correndo dentro da infinitude, dentro do Pai universal. Nada é fora do Pai universal. E na parte externa, né, dos 7 superuniversos, nós temos o espaço exterior. Tendo uma outra visão em corte, aqui nós temos a Ilha do Paraíso, o universo central, os 7 superuniversos e o espaço exterior. Tudo o que acontece aqui, nesta parte dos superuniversos, está relativo ao tempo e ao espaço. Tudo que irá acontecer no espaço exterior é relativo à transcendência do tempo e do espaço, que o livro chama de absonito. Tudo aqui é finito, tudo aqui é absonito, e tudo que diz respeito à infinitude é absoluto. Tá? Então, são os níveis de separação que nós temos aqui dentro. Por grande universo, né, os níveis espaciais, é conhecida a criação habitada, que é o universo central e divino e o superuniverso. Então, quando você lê grande universo no livro, você está falando da criação habitada. E quando você ouve falar de universo mestre, é o total da criação conhecida, que é o universo central e divino, são os 7 superuniversos, e as áreas externas, que são 4 áreas não habitadas, mas em mobilização. Aqui está toda a criação, segundo se tem conhecimento e que nos foi revelado. Muito bem. Qual é a origem da realidade, né? Então, a primeira parte que a gente tem que estudar é o que acontece nesta parte aqui, quando o Pai se diferencia. Nós vimos que tem a infinitude, que este eu sou e esta infinitude é o próprio Pai universal, mas ele, por uma razão de querer a experiência, de não conhecer a experiência, ele resolve se diferenciar.
e ele se diferencia aqui. A hora que ele se diferencia, fica um potencial não manifestado. Esta diferenciação do Pai universal é chamada absoluto da deidade, porque ele se qualificou dentro da infinitude que é inqualificável, que não tem nada pessoal, ele se autolimita como vontade pessoal e como controlador material. Então, isso daqui é chamado absoluto da deidade, que ele se qualificou dentro desta infinitude. O potencial não manifestado dele chama-se absoluto inqualificável, porque não está qualificado, isto é, ele continua como se fosse um oceano. Você não tem uma gota, o Pai universal é como se fosse uma gota no oceano. Só que isso daqui, ele não está, ele continua como a infinitude. Então, é chamado Deus como possibilidade sem fim. Ele é o sustentador do universo físico, de onde sai toda a matéria-prima. Acontece que, a partir do instante que esse ser se qualifica, ele cria uma tensão. A gente vai ver em detalhes depois. Ele cria uma tensão, e quem controla essa tensão é o chamado absoluto universal, que gerencia as tensões entre o manifestado e o não manifestado. Para vocês terem uma ideia mais clara disso, se você tem uma piscina e você coloca um pedaço de isopor dentro dela, esse isopor tende a sair da piscina. Então, vocês imaginem que a hora que o Pai se qualificou, existem tensões aqui que tentam tirá-lo daqui, fazer com que ele volte a ficar incluso nesta infinitude. Este absoluto universal é que vai gerenciar estas tensões entre esse potencial não manifestado e o potencial manifestado. Então, o primeiro passo é absoluto universal, absoluto inqualificável, absoluto da deidade. Ficou claro isso? Tudo certo. Tudo certo? Legal. Então, eu vou continuar. Se tiver, pare, né? Entenderam que o Pai tem que se diferenciar da infinitude, tá? É aqui, nem se fosse um grande oceano, e de repente ele pega e coloca o corpo numa porção de água, e corpo nesta porção de água fica diferente do resto do oceano, apesar de ser somente o oceano. Marcos, eu estou com um livro aberto aqui na introdução. Após essa tua apresentação, eu acredito que eu lendo essa introdução, né, até não sei onde vai, eu vou ter uma compreensão melhor daí, não é isso? Esse é o objetivo. Com certeza. A hora que você vai ver que eu vou falar da introdução inteira, tá? Espera aí que eu vou caminhando e você vai entendendo a lógica dela. Eu vou repetindo várias vezes a mesma coisa num crescente para você entender como todas as coisas se juntam. E aí eu vou mostrar alguns parágrafos, onde você lendo com esse entendimento, você fala, nossa, é isso que acontece. É outra história. Então, é só ter um pouquinho de paciência. Positivo, obrigado. De nada, vou chegar lá. Eu sei que é complicado, pessoal, aqui a introdução não é brincadeira, mas tudo bem. Isso daqui tudo faz parte. Bom, então aqui você tem essa parte aqui. Esta parte aqui do absoluto da deidade, ela chama realidade deificada. Por quê? Porque ela se tornou Deus. Ela se tornou alguma coisa. E esta parte do absoluto inqualificável é chamada realidade não deificada, ela é não personalizada. Aqui ela é personificada, né? Ela se tornou diferenciada, e aqui ela é não personificada, ela continua como infinitude. E, obviamente, que por trás de tudo isso daqui, depois vem a realidade. Pois bem, vamos para o segundo passo, né? Este Pai universal, no segundo passo, depois que ele faz essa diferenciação, a primeira coisa que o Pai faz, como eu mostrei lá atrás, é se liberar da absolutez. Para ele se liberar da absolutez, o que ele faz? Ele cria uma personalidade dele mesmo, ele projeta um outro ser, ele não está mais sozinho. Ele não é mais sozinho, ele não é mais absoluto. Ele projetou um outro ser que é o Filho Eterno. E quando ele projeta esse Filho Eterno, surge a Ilha do Paraíso como ponto da realidade da manifestação.
Quando ambos projetam o espírito infinito, surge o universo perfeito de Avona com seus seres. Então, o Pai, que era único, que era uma deidade estática, absoluta, sozinha, de repente ele tem um filho, ele tem um espírito e tem pessoas que compartilham da realidade com ele. Este espírito infinito, por sua vez, ele faz uma interassociação entre essas deidades, porque não existe outra coisa. O início de tudo é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele faz uma interassociação dessas deidades, que é uma atenuação delas, e cria o que se chama os 7 espíritos mestres. Né? Por isso que o número 7 é básico na evolução, porque ele é uma interassociação entre essas deidades, e esta é a fase 2, né? Aqui é a fase 1, aqui é a fase 2, dentro da linha do tempo. E esses 7 espíritos mestres, eles projetam os 7 superuniversos experienciais, finitos e imperfeitos. Partimos da fonte, passamos para a criação da realidade e da liberação do Pai, e passamos agora para os universos experienciais, que é a fase 3. E dentro da fase 3, esses deuses, essa trindade, ela se manifesta como os filhos criadores do paraíso, os anciães dos dias, os 7 espíritos mestres, o Ser Supremo, o Deus Espírito, Filho e Pai, e é chamado Deus o Cétuplo. Então, sempre que você ler Deus o Cétuplo dentro do livro de Urântia, você vai saber que há a manifestação da própria trindade dentro dos universos do tempo e do espaço. Como a trindade é a manifestação da primeira fonte centro como realidade. Tá vendo? 1, 3, 7. Este aqui se diferencia, ele cria a realidade, ele se libera da absolutez e projeta a si mesmo como os deuses, como Deus o cétuplo, que são os deuses que vão fazer a manifestação. Aí você pode perguntar, né? Por que este Pai universal não vem aqui? Porque ele é infinito, porque ele é a infinitude, e porque ele não quer brincar sozinho, por assim dizer. Ele precisa de seres que façam a experiência. Por isso que ele compartilha a experiência com outros seres e nos dá a possibilidade de nos fusionar ao Pai, ao fragmento dele, e nos tornarmos perfeitos como ele é perfeito. Porque não faria sentido Deus, que é perfeito e absoluto, ele fala, cara, o que eu faço? Eu preciso de alguém, eu preciso de companhia, entre aspas, né? Metaforicamente falando. Então, ele cria esta companhia e compartilha com os seres do universo, do infinito, do universo finito, para que eles façam a experiência, porque o Pai não pode sair daqui e vir para cá. Se ele sair aqui da Ilha do Paraíso, ele que é a fonte inicial, acaba tudo. Ele não tem como sair daqui, ele é a fonte, ele é o centro de toda a manifestação. E aqui ele vai criar o quê? O Deus da experiência. Ele está criando esse corpo dele. A bem da verdade, o Pai está criando um corpo experiencial. E por que o Pai precisa da experiência? Grande pergunta. A gente tem que chegar para ele, quando chegar como quando finalitores, se nós concordarmos, Pai, por que você quer experiência se você é tudo? Porque não tem uma resposta plausível para nós agora. A resposta plausível é: o Pai quer a experiência. Por que o Pai quer a experiência? Grande pergunta. Eu acho que a gente tem que fazer diretamente para ele. Quem somos nós de mente finita, entender por que o Pai quer a experiência. Então, isso daqui é a fase 1, como eu falei, a fase 2, e aqui é a fase 3 da manifestação. E é assim que você tem que ler o livro. Quando ele falar dos absolutos, universal, qualificado, inqualificável, ele está falando daqui. Quando ele falar do Deus o absoluto, ele está falando do Deus experiencial, da criação do corpo do Pai de forma experiencial. Ok? Então, e aqui, dentro de cada uma dessas fases,
nós temos a realidade do universo. Esse é o ponto principal que a gente tem que entender. Então, quando eu leio aqui, eu falo, quais são os níveis de realidade aqui de manifestação? Quais são os níveis aqui de realidade e manifestação? Quais são os níveis aqui de realidade e manifestação? Porque como você sai aqui do absoluto para chegar para cá, você vai ter níveis, como eu falei, de atenuações, e você vai tendo que subir de nível para poder chegar no nível mais alto. São que nem níveis vibratórios. Você sai de um nível extremamente sutil aqui para chegar num nível extremamente denso na parte da manifestação, e a evolução é sair desse nível extremamente denso para voltar ao nível sutil. Muito bem. E quais são, né? São atenuações, como eu falei, daqui, ó, atenuações do potencial original. E quais são essas realidades? Como eu falei, deificada e não deificada, conceitos da manifestação como deidade, divindade e Deus, nós vamos ter definição de tudo isso, os níveis de funcionamento da deidade estático, que nem eu sou, potencial, que nem esta parte aqui do absoluto inqualificável, associativo, como você tem nos espíritos mestres, criativos, evolucionário, supremo e último. Qual é a expressão relativa da divindade? Pré-pessoal, como ajustadores do pensamento, pessoal, como é o próprio Pai, e suprapessoal, que a gente não tem conhecimento. Qual é a realidade do ponto de vista do espaço? Real. Essa daqui, que está acontecendo aqui. Potencial, é o que acontece aqui na infinitude. Absoluta é o que acontece na infinitude. Existencial é o que acontece em Avona e no paraíso. Experiencial é o que acontece nos mundos de manifestação. Pessoal, todas as deidades. Impessoal, a ilha do paraíso. Estão entendendo como é que cada uma dessas realidades está coordenada a esse tipo de manifestação? E os níveis de realidade do tempo são finito, que é o que acontece nos universos do tempo e do espaço, absonito, que é o que acontece no espaço exterior, e absoluto, que é fora do tempo e do espaço, que acontece aqui. O tempo e o espaço só ocorrem após o universo perfeito de Avona. Lá tudo não está fora do tempo e do espaço. Depois nós temos as realidades da personalidade, como eu falei, que é corpo, mente, espírito, alma, personalidade e morôncia. Os níveis de desenvolvimento da personalidade, que é físico, moroncial e espiritual. O infinito, utilizado para denotar a plenitude e a finalidade. A energia, como força cósmica, energia emergente, poder do universo. A mente, como presença, atividade do ministério vivo, que é a que faz, a bem da verdade, a mente é que faz toda a coordenação e que liga todos esses planos aqui. A luminosidade do espírito e o modelo original. Tudo o que nós estamos vivendo aqui, dos mundos, dos seres, dos animais, todos esses modelos originais estão em Avona. Eles são cópias. É que nem você fizesse uma maquete. Quando você vai comprar um apartamento, você vê a maquete do prédio e depois tem o original. Você tem a maquete de tudo no universo em Avona. Tá? E o que é importante a gente entender, né, que nos níveis de realidade, jamais você pula do finito para o absoluto. Você tem níveis. Então, você está no nível finito, que é a limitação da criatura do tempo e do espaço. Você vai passar para o nível absoluto, que são seres e coisas sem começo nem fim, é a transcendência do tempo e do espaço. E depois você vai passar para o nível absoluto, que é fora do tempo e do espaço, como são os paraísos, como no paraíso e deidades do paraíso. O nosso nível de evolução, ele fica nesses dois aqui, ó. No nível finito, a gente desenvolve nos superuniversos, e o nível absoluto nós vamos desenvolver no espaço exterior, quando nos tornarmos finalitores. Não se pula. Essa história de que você morre e vai sentar à mão direita do Pai, não é bem assim. Você tem todo um processo de espiritualização até chegar ao Pai.
O Pai Universal funciona em 3 níveis, como a gente viu, como pré-pessoal nos ajustadores do pensamento, pessoal como na experiência evolucionária dos seres criados, e suprapessoal como nas existências manifestadas de certos seres absolutos e semelhantes. E o ser humano evolui de que forma? Ele evolui do domínio físico, né, do 7º nível dos planetas, ele passa pelo universo, que é o domínio moroncial, que é um nível intermediário entre o físico e o espiritual, para depois ele se desenvolver no superuniverso, no nível espiritual. E em Avona, há 7 formas de vidas básicas em Avona, né? Tem a vida material, moroncial, espiritual, absonita, última, coabsoluta e absoluta. Pois bem, esses são os termos básicos que a gente vai ver na introdução. E agora a gente consegue efetivamente começar a estudar a introdução, porque aí nós tínhamos que entender todos esses níveis para que a introdução faça sentido. Então, a primeira coisa, o que é o livro de Urantia? O que ele fala? O objetivo do livro, expandir a consciência cósmica, elevar a percepção espiritual. Limitações. A limitação de terminologia do idioma inglês, que dificulta a exposição de conceitos novos, que dificulta a exposição de conceitos novos, de coisas, significados e valores da realidade universal. A criação de novas palavras somente quando necessário. Essas são as limitações que os próprios reveladores tiveram para poder escrever o livro de Urantia, né? Qual a metodologia? A introdução tem o objetivo de ser um guia orientador e definidor para ajudar a leitura dos documentos, apesar de ela passar tantas informações como a gente viu, isso acaba nos confundindo. O livro é escrito a partir da causa primeira e do porquê da criação, e não a partir das consequências, a criação em si. Peraí, alguém está falando no chat? Tá. Eu só vou interromper um pouquinho. Nesse ponto aqui, alguma dúvida até agora? Ficou claro? Não é para decorar tudo, não é para saber tudo. Nós vamos crescendo agora no entendimento, tá? Agora que começamos a introdução, eu só quis dar um preâmbulo para que vocês entendessem, já tivessem na mente quais são os termos fundamentais que a introdução usa. Bom, o livro, ele inicia... Primeira coisa que o livro inicia é definindo para a gente, quando você sai do eu sou, o que vem a ser deidade e divindade. Então, primeiro, o universo dos universos apresenta fenômenos de atividade de deidade, nos diversos níveis de realidade cósmicas, de significados da mente e de valores do espírito. E todas essas ministrações pessoais ou outras naturezas são divinamente coordenadas. A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade está além de Deus, pois Deus significa um aspecto pessoal da deidade. Assim, a deidade funciona tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto suprapessoal. A deidade pode ser quieta. Ela pode planejar. Quieta é quando você está como eu sou. Planejar é como fez o Pai Universal, o que significa que é um potencial a ser manifestado. Ela pode ser fraternal, uma personalidade, como o Pai, o Filho e o Espírito, e pode ser expansiva através da criação. Então, vejam que Deus é tudo. Ele é tudo, ele está em tudo, só que em formas de atenuações diferentes, né? A deidade se envolve na criação do tempo porque a evolução significa que as criaturas estão em parceria com a deidade no processo de manifestação. E isso responde à primeira parte do porquê que o Aélio falou, por que Deus quer. Deus quer porque ele cria essa parte toda e através dessa criação, ele faz uma parceria no processo da manifestação. Porque por ele próprio, se ele não tivesse ninguém, o que ele faria?
Não é uma resposta que me satisfaz também, mas, por outro lado, é a única que a gente tem, né? Os aspectos de criatividade evolutivos de deidade são expansivos da própria deidade. Os aspectos supremos e últimos são como encontro internos, recolhimento. Isto significa que essa parte evolutiva da deidade, ela se expande para fora, para os universos do tempo e espaço. Quando o universo do tempo e espaço, ele faz o quê? Você começa a voltar para Deus. É como se eu me expandisse e, através da experiência, eu fosse voltando para Deus. A deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e suprapessoal, de modo não totalmente compreensíveis pelo homem. A deidade caracteriza pela qualidade da unidade, real ou potencial, em todos os níveis supramateriais da realidade. E essa qualidade unificadora é mais compreendida pelas criaturas como divindade, que são as qualidades da divindade compreensíveis como verdade, beleza e bondade, e personificadas nas personalidades divinas como amor, misericórdia e ministração. Veja bem, os seres de Avona, eles são perfeitos, eles não precisam de nenhuma qualidade, de nada para o desenvolvimento. Os seres do tempo e do espaço, eles precisam de realidades onde eles possam se desenvolver. E essas realidades, essas qualidades da divindade, elas, para nós, são compreensíveis como a verdade, como a beleza e a bondade. Eu vou explicar mais para frente o que significa isso. E o Pai, diante deste nosso desenvolvimento, ele tem uma postura de amor, de misericórdia para os nossos erros e de nos educar para que a gente reconheça a verdade, a beleza e a bondade. Deidade e divindade. A deidade total é funcional em 7 níveis. Primeiro, a deidade contida em si própria, existente em si. Quem é? O eu sou. Potencial, a deidade volitiva em si própria e com propósito em si. Quem é? A primeira fonte centro, o Pai universal. Associativa, a deidade personalizada em si própria e divinamente fraternal. Os absolutos qualificado e inqualificado. O Pai universal e o Filho. O Pai e Filho criam seu associado infinito, o Espírito. Estas são as associações existenciais. E Deus, o cétuplo, as associações experienciais. Então, veja que esta deidade aqui, né, que é relativa à trindade, à entidade trindade, ela está relacionada ao eu sou, ela está relacionada à primeira fonte centro, ao Pai universal, e ela se associa com o absoluto, com o Pai, com o Filho, com o Espírito infinito, e se projeta no tempo e espaço como Deus do cétuplo. É curioso e difícil de entender isso, mas é assim que acontece. Porque você tem que ter alguém, se o Pai, ele é tudo e nada, e ele está se projetando a si mesmo, ele tem que se projetar nos vários níveis da manifestação. Mas é ele mesmo. Isso que é o mais curioso de tudo isso. Ela pode ser criativa, né? Como Pai universal e Filho eterno criando o Espírito infinito. Ela pode ser evolucionária, como Deus, o cétuplo, que está se desenvolvendo, que é a forma de desenvolvimento no superuniverso. O Deus, o Supremo, que é a deidade experiencial que está se desenvolvendo aqui no grande universo. O Deus, o último, como é chamado, que é a deidade que projeta a si própria, que transcende o tempo e o espaço. Eu comentei que o Supremo, ele está se desenvolvendo dentro do tempo e do espaço, e que o último está se desenvolvendo dentro do espaço exterior, né? Que ele está acima do tempo e do espaço, porque você não consegue pular do tempo e do espaço para o absoluto. Você tem que passar pelo tempo e espaço, pela transcendência do tempo e espaço, antes de chegar no absoluto. Então, a gente não pula etapas. A deidade é dual em sua presença, então ela pode ser existencial, como seres de existência eterna, passada, presente e futura. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito. Eles são existenciais em realidade, mas os potenciais são experienciais, porque eles estão criando. Então, está aqui, ó,
Pai universal, Filho e Espírito, são existenciais. Experienciais são seres em realização pós-Avona, quer dizer, além do universo de Avona, mas de existência sem fim ao longo de toda a eternidade. Então, o Supremo e o Último vão ser criados e, a partir dali, eles vão ter existência eterna. O Pai, o Filho e o Espírito, teoricamente, eles têm existência eterna, tá? O absoluto da deidade, o Deus absoluto, que é o Deus experiencial, né? Mais existencial em potencialidade, porque ele é o Deus da experiência, e através da experiência, né, ele está se criando através da experiência. A deidade pode ser, como eu falei aqui, ó, a deidade pode ser existencial como no Filho Eterno, que é a personalidade do Pai, experiencial como no Ser Supremo, de novo, ó, que é em desenvolvimento através da experiência, e associativa através do Deus do cétuplo. Isso daqui é para vocês guardarem, que tudo começa com a Trindade, vem especificamente para a experiência, e o Pai, né, os seres da Trindade se manifestam no tempo e espaço como estes seres aqui. E indivisa como a Trindade do paraíso. Eu falei que a Trindade tem duas funções. Primeiro, isso daqui é a empresa Trindade, que se relaciona com a fonte. Esse daqui é a personalidade que compõe a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito. São coisas diferentes. É o que eu falei, aqui é uma empresa, isso daqui é uma unidade total, mas dentro de uma empresa você tem funcionários, que são personalidades, e que a gente pode chamar como Pai Universal, Filho Eterno e Espírito Infinito. Já deu nó na cabeça? Vai dar mais. Só fala a diferença básica e simples entre divindade e deidade. Vou explicar agora. Perfeito. A deidade, a deidade é a personificação da divindade. É isso que é difícil, Dália, a gente acabar entendendo, porque existe uma parte da deidade, da divindade, que é tudo aquilo que eu falei, mas quando você vem para a deidade, você tem a parte da personificação, que é o que vai se relacionar com os universos. Fala, Ana Paula. Olá, Damoli, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, você? Boa noite. Assim, é difícil a gente... Se a gente perder uma coisinha que você fala, já corta, tipo, o estudo, o acompanhamento, né? Então, a gente tem que ficar aqui matutando para entender, porque eu sei que a linguagem orante não é tão fácil. Mas, por exemplo, se assemelharia a uma grande empresa, onde Deus seria o grande dono, o empresário, né? Isso. E aí, ele delega funções, ele está sozinho ali, eu não quero ficar sozinho, eu quero ter gente para fazer alguma coisa. Aí, perfeito. Ele cria tudo isso, aí ele cria a Trindade, né? Vai criando. Perfeito. Assim, a Trindade, ela é tipo assim, inatingível, assim como Deus, porque tem os seres que ele vai criar que Deus sabe que podem se voltar contra ele. Então, ele cria, porque ele dá o livre-arbítrio para muitos seres, né? E tem uns que não, que eles criam, já são criados naquela função, né, de não ter o livre-arbítrio, não é isso? Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas... Não, você falou a coisa certa. Olha, o que acontece é o seguinte, quando Deus cria o universo de Avona, o universo perfeito, aqueles seres, eles só sabem o que é fazer a vontade do Pai. Então, eles não têm livre-arbítrio. Aquilo que eles pensam e fazem é de acordo com a vontade do Pai. Aí, o que o Pai faz? Após você ter esses seres perfeitos, como questão de equilíbrio, eu posso criar os universos imperfeitos, onde os seres vão ter livre-arbítrio e escolher por vontade própria fazer a vontade do Pai. É muito diferente um ser decidir, querer seguir
a verdade, a beleza e a bondade dos seres que já nasceram simplesmente obedecendo à vontade do Pai. Essa é a grande diferença entre nós e os seres de Avona. Quando nós chegarmos diante do Pai no paraíso como finalitores, o nosso grande mérito vai ser exatamente o fato de nós termos decidido, através da nossa vontade, da, entre aspas, escolha entre o bem e o mal, entre fazer a vontade do Pai e não fazer a vontade do Pai. Ficou claro, Ana Paula? Sim, sim, sim. Então, Deus não liga, não. Tipo, se ele fizer besteira, não atinge ele. Ele só fica preocupado porque ele queria que os seres evoluíssem. Talvez isso, não é? Eu não sei. Então, existe um ponto interessante que o Aélio comentou lá, que também, se eu fosse explicar tudo que o Aélio falou no começo, eu não teria nem como continuar. Acontece que não é que Deus sabe o final. Quando você projeta uma casa, você sabe como a casa vai ser. Mas a experiência só acontece durante a construção da casa. Uhum. E aí pode faltar água, pode faltar cimento, pode faltar tijolo. Entende que Deus sabe o final, mas o caminho percorrido até o final, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque esta é a experiência. Você tem os obstáculos para a experiência. E quem põe esses obstáculos na execução da experiência de construir essa casa? O Ser Supremo. Porque ele precisa das experiências, ele precisa puxar daquele potencial dos absolutos as soluções para os problemas da experiência. Uhum. Entendi. Você entende? É que nem quando você está na empresa, vocês se planeja lançar um novo produto, e quando você vai para o mercado, você encontra barreiras. Aí você se reúne na empresa e fala, como é que eu passo essas barreiras? Essa é a experiência, pessoal. E eu preciso puxar do potencial que eu tenho na empresa, das soluções que eu tenho na empresa, para poder passar essa barreira. Ficou claro para vocês? Sim, é a mesma coisa. Então, o Pai sabe o final, ele sabe o projeto final. Mas quais são as intercorrências que acontecem quando se tem livre-arbítrio? Quem podia imaginar que Lúcifer iria se rebelar contra o Pai? Pois é. Quem, Eu queria falar. Quem poderia imaginar que Adão e Eva falhariam? Não tem como imaginar, porque se tivesse imaginado, teria corrigido no começo. Uhum. Vocês entendem a diferença? Essa questão de que Deus é onipotente, que ele sabe onipresente, não é assim. Ele sabe o projeto final, mas a experiência está acontecendo no dia a dia. E essa experiência, as soluções têm que vir daqueles absolutos. Que é como se fosse a inteligência da empresa achando soluções para os problemas que o produto dela está encontrando no mercado. É igual. Sim, exatamente. Ficou claro agora? Sim, é a mesma coisa que, tipo assim, um pai com um filho, né? Isso. Ele sabe que vai ter um filho, mas ele não sabe o futuro exatamente desse filho. Ele vai dar educação para aquele filho se tornar uma boa pessoa, mas e o livre-arbítrio? Perfeito, excelente exemplo. Os filhos, o filho não vem com manual, a evolução não vem com manual, entendeu? E você vai aprendendo a educar seu filho conforme a educação acontece. É assim a experiência. Só que a gente não tem... Essa é a beleza do livro de Urântia, porque ele nos mostra uma realidade do universo, uma coisa correta, uma coisa evolucionária e que não é mágica, como a gente aprende nos livros. Fala, Luiz. Esse exemplo cabe entre nós mortais, né? Seres tridimensionais, etc. Perfeito. Etc. Agora, supra-humanos, divinos, na minha concepção, não encaixa dentro disso, não. Porque ele está acima do tempo, está acima do espaço, está entendendo? Para ele não tem princípio nem fim. Perfeito. Eu não consigo entender. Mas por que, Luiz? Veja bem, Brito, o que acontece? Você tem esses seres que só sabem que quer fazer a vontade do Pai. Se o Pai quer a experiência,
ele vai criar algo que não faz a vontade dele, que pode decidir fazer ou não a vontade dele. Essa é a experiência. Porque senão não teria sentido o livre-arbítrio. Você entende? Eu tenho os seres de Avona, tanto é que o livro de Urantia, ele faz uma comparação entre os seres de Avona com os seres do mundo do espaço, e ele rasga um enorme elogio. Ele fala, os seres de Avona são maravilhosos, mas os seres dos mundos experienciais são maravilhosos porque escolheram ser. É uma questão de fidelidade ao Pai. O Deus é o único empregador do universo. Ou você aceita fazer a vontade dele, ou você está fora. Eu sinto muito. Ele é o único empregador. Ou se faz a vontade do Pai, ou não tem lugar no universo. Para os seres da experiência. Em compensação, os seres de Avona, eles têm vida eterna. Nós não temos vida eterna. A gente só vai ter vida eterna a hora que a gente decidir se fusionar com o ajustador. Entendi. Então, Molim, Obrigado. me diga uma coisa. Posso falar? Lógico, Macedo. Então, nessa experiência, nós vamos ensinar ao Pai? Não, nós não estamos ensinando ao Pai. Nós estamos fazendo parte do corpo que o Pai está criando de experiência, chamado Deus Supremo. Nós somos uma célula experiencial. Nós estamos ajudando o Pai na experiência. Eu acho que essa é a dúvida do Luiz também, que eu também... Então, pessoal, se nós não estivermos presentes, não tem experiência. Vamos fazer, vou pegar o exemplo da Ana Paula. Se você não tem o filho, o que é ter filho? Você sabe? Não. Se você não teve filho, o que é ter filho? Não sei. Eu não tive. Entendeu a diferença, Moacir? Estou entendendo, mais ou menos. É complicado, não fique preocupado, porque esse conceito realmente é muito avançado. Eu demorei 14 anos para entender tudo isso, cara, e não sei se entendi direito. Você entende? Eu estou tentando passar para vocês em 2 horas uma coisa que não é de simples entendimento, mas tem que confiar no espírito da verdade. Vocês vão cair da cama à noite e vai ter aquela iluminação. Ah, entendi! Entendeu? Porque isto é complicado mesmo. Porque nós temos o conceito de Deus maravilhoso, bonzinho, que é culpado de tudo que acontece. Não é nada disso, daqui é uma criação. É um laboratório. Aqui é um laboratório, pessoal. É um laboratório. Um Deus linear, né? Aqui é laboratório. Nós estamos dentro de um laboratório onde a experiência está acontecendo. Se Deus falasse assim, transforme todo mundo em santo, nós viraríamos santo imediatamente. Mas nós perderíamos a capacidade de escolher ser santos. E é isso que o Pai quer, a nossa capacidade, a nossa escolha por fazer a vontade dele. Fala, Udo. Boa noite, Adamolim. Tudo bem? Tudo, e você? Obrigado, por enquanto, pelas informações aí. Adamolim, é o seguinte, se os seres de Avona são os seres perfeitos e eles só sabem fazer a vontade do Pai, eles necessariamente não experienciaram a própria experiência que a gente está vivendo, vamos dizer assim, eles não teriam que ter isso para se tornarem perfeitos como o Pai? Eles têm um nível de evolução diferente, o Pai não perde tempo. O que acontece é que quando você chegar em Avona, os seres de Avona que vão se relacionar com você, as coisas que mais eles querem saber, o que é a experiência, o que você experienciou. Entre aspas, por favor, entre aspas, os seres do universo têm inveja dos seres experienciais. Entre aspas, tá bom? Porque o valor do universo é a experiência. No mesmo exemplo do pai e do filho, é a mesma coisa que eles não tivessem um filho, né? Na questão da experiência. Entende? Então. Né? Mas isso é uma escolha da própria criação do Pai, ou seja, os seres de Avona não precisam ter experiência, ponto. Ponto. Porque se você... É tudo uma questão de equilíbrio. Para você poder ter os universos em movimento, você precisa ter a Ilha do Paraíso parada. Para você poder fazer com que os nossos universos girem no sentido anti-horário, a Avona tem que girar no sentido horário. É tudo uma questão de equilíbrio, de física. O universo é pura física e química.
e eletricidade, que nem nós temos aqui. Olha, a grande dificuldade é que nós temos aqui há 1 milhão de anos as pessoas com o conceito de Deus e da evolução totalmente distorcidos, achando que é mágica e não tem mágica. É que nem se vocês construíssem uma empresa. Tem que ter fornecedor, tem que ter um planejamento, tem que ter gente para tocar a empresa. O universo é uma empresa de Deus. Só que tem uma empresa que todo mundo é obediente e tem outra empresa que todo mundo não é obediente, cara. Que zoneia pra caramba. Uma é o universo perfeito de Avona e outros são os universos experienciais. Mas talvez por isso que seja a questão do tudo, né? Porque se Deus é o tudo e infinito, ele precisa do tudo e do infinito na própria experiência ou não experiência. Por isso que ele precisa de tudo isso, pronto. Quer dizer, a gente fica discutindo, por que será que ele precisa da experiência? Porque ele é tudo, ele precisa do tudo. E o que é o tudo para a gente, né? Ponto. Vamos fazer uma relação muito simplificada, óbvio. Imagine que você vivesse sozinho no universo. Ponto. Acabou. E aí? Sem graça, né? Tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu penso acontece, eu sou eu. Acabou. Não existe nada para compartilhar com ninguém, com quem quer que seja. Porque eu sou tudo, eu sou nada, ao mesmo tempo. Tá fechado, Moacir? Tá fechado, Moacir? Desculpe, eu disse o seguinte, nós não conseguimos guardar nem o que a gente sabe. O que você sabe te incomoda, você tem que passar aquilo adiante. Isso, exato. Não é mesmo? Então é assim que é essas leis aí, né? Agora você imagina o pai criar esse monte de gente dos 7 trilhões de planetas habitados, e como é que você faz com que esse pessoal goste um do outro? Como é que essa diversidade de pensamentos, porque em Avona a fraternidade está lá, em Avona o amor é reinante. Agora você pega cada um com uma personalidade diferente, com vontades diferentes, e chegar numa coerência dentro desta diversidade. É para isso que você tem a verdade, a beleza e a bondade, e para isso que Jesus veio falar. O Pai é universal, você tem que reconhecer a fonte, e você tem que fazer a vontade do Pai, porque a vontade de quem deveria ser feita com 7 trilhões de planetas habitados, qual que é a vontade principal de qualquer ser humano de como deve ser o universo? Pergunta numa empresa, a vontade de que funcionário a empresa tem que ser? Cara, não tem. Tem que ser um acordo de todos, tem que ter um direcionamento. Essa parte que é difícil, eu acho que o Aélio não está aí para ouvir, porque ele quer, ele não está, ele quer respostas simples para uma coisa que não é simples. Não adianta dar uma resposta e falar porque Deus quer, porque Deus quer, cara. Sinto muito. A mente, ela fica buscando soluções, ela fica buscando questionamentos, que muitos são corretos, mas outros não, porque nós estamos dentro do laboratório. Você não está na cabeça do cientista. Fala, Ana Paula, você está com a mão levantada. E é interessante que, assim, como nós temos essa ligação com o ajustador do pensamento, né? Quando a gente pensa sempre no bem e tenta equilibrar nossa vida, organizar, né, se ligando a esse ajustador, a vida transcorre melhor. Ou seja, a vontade do Pai, não é isso, Dalmone? Perfeito. Fale, pode falar. Não, pode falar, Ana Paula. E automaticamente nós vamos sentindo isso individualmente, né? É impressionante. Você, quando começa a seguir essa diretriz, você não tropeça tanto, entendeu? A vida fica mais linear. Olha, vamos lá, vamos pôr isso dentro da experiência de um laboratório. Digamos que você tenha né, um laboratório com milhões de serzinhos experienciando. E lá você tem um cientista que é sábio,
que sabe o plano original e que está lá ajudando aqueles seres dentro daquele laboratório a sair do labirinto. Ele sabe como sair do labirinto. O Pai sabe como nos tirar do labirinto da vida. Então, a grande experiência deste fragmento do Pai, a grande experiência do fragmento do Pai é justamente vir educar esta mente humana para que ele faça a vontade do Pai e ele se eleve acima da matéria. Com isso, ele está elevando toda esta matéria que está no nível vibratório extremamente denso para o nível espiritual. É como se você tivesse um poço, você jogasse um ser dentro do poço, que é o nível mais fundo, e esse serzinho mergulha no poço com você e fala, olha, eu sei o caminho. Só que você não obedece, porque você tem herança genética, porque você tem crenças, porque você tem livre-arbítrio. Então você fica esperneando. Mas quando você entende que o Pai te tira disso daqui, te eleva para o nível espiritual, você está se assemelhando aos seres de Avona. Só que você decidiu que você quer seguir o Pai. E não foi obrigado a seguir o Pai como seres de Avona. Por sinal, os seres de Avona nem sabem que não é seguir o Pai. Entenderam o conceito? Fala, Israel. É só para o Aélio, todo dia, entre 9 e 9h30, ele sai das aulas. Eu acho que ele vai dormir, alguma coisa, que ele some. Não, tá. Fica tranquilo. Fala, Luiz. O Luiz queria falar. Finalizando, botando um ponto e resumindo, que eu gosto muito disso. Resumir a história e botar um ponto. Se Deus nos quisesse diferente, teria criado a gente diferente. É isso, é exato. Nós temos que aceitar do jeito que é. A maior dificuldade minha, por exemplo, é aceitar o sofrimento do ser humano, cara. Para mim, eu tenho dificuldade. Eu já briguei com Deus 1 milhão de vezes. Falar, cara, por que você cria seres assim com esse sofrimento absurdo? Entende? Mas é assim a evolução. E o livro responde isso. Ele fala assim, olha, mais para frente vocês irão saber por que é assim. Porque por agora a gente não sabe. Você põe seres aqui para se matar, para se torturar. Porra, cara, que prazer tem nisso, nessa crueldade absurda? Mas isso tem um propósito. Eu não sei qual é esse propósito. Os seres de planetas normais não passam essa crueldade que a gente passa aqui como planeta rebelado. Mas, por outro lado, tem um propósito que, como ser de um laboratório, a gente não tem como saber ainda. A gente vai saber lá para frente. Vocês entendem? Então, não adianta, eu estou dentro da casa, cara. Eu não tenho como saber o projeto da casa e por que é assim. Eu posso espernear, eu posso não aceitar. Agora, eu posso me resignar e falar, tá bom, eu não aceito, mas eu aceito que é assim, e fico quieto e vou em frente. Ou eu posso me rebelar como Lúcifer fez, e vai para a destruição. Porque no universo que está se espiritualizando, se você não seguir a vontade do Pai, eu sinto muito, é tchau. Porque não tem espaço. Entendeu por que a fusão da alma é importante tanto com o Pai, com o Filho ou com o Espírito? Porque se você não for para o mundo espiritual, a matéria vai acabar. Ela vai chegar num nível mais alto e esses seres que não querem fazer a vontade do Pai não vai ter como se sustentar. É só por isso que você precisa fazer a fusão. Você tem que ir para o mundo espiritual, cara. Porque o Pai jogou a gente no fundo do poço, mas esse poço está cada vez ficando menor, porque está voltando para o espírito. E o ser que não quer não tem onde ficar. Ele vai sumir. Você entende por que quem tem que se espiritualizar? Por que tem que fazer a vontade do Pai? É tão simples quanto isso. Simples não é fácil de falar, né? É fácil de falar. Mas é isso, cara. Por isso que o livro fala. Os que não querem, eles perdem a existência. Porque não vai ter espaço para eles no universo. Fala, Udo. Só para fechar também, é que eu acho que, às vezes, as pessoas, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, eu nunca estudei matemática, né? Então, quando você começa a estudar matemática, é uma coisa nova para você. Então, você não tem preconceitos, né?
Então, o livro é isso também. As pessoas que têm preconceitos, seja sobre religião, política, qualquer coisa que se for, se torna muito difícil para abrir a mente para novos conceitos. Então, elas entram num ciclo, né, que às vezes se torna até eterno e não liberta elas sobre algumas coisas que às vezes é até fácil de entender por essa retroalimentação de um preconceito, vamos dizer assim. Então, para mim, por exemplo, eu acho umas coisas tão fáceis, mas por quê? Porque eu não tenho nenhum preconceito com relação a definições, vamos dizer assim. Então, se torna muito mais fácil. Mas eu também entendo as pessoas que sofrem por causa disso, porque é muito difícil por conta desses preconceitos, né? Então, o livro, ele traz muito disso também, né? Dessa libertação do próprio pensamento para a iluminação própria, né? Vamos dizer. Os que mais estudam a Bíblia é o mais difícil de entender, porque eles estão presos na palavra da Bíblia e rejeitam o resto do livro. Esse é o ponto. Porque imagina a gente falando o que eu estou falando aqui com vocês para crentes. O cara vai falar que eu sou louco. Você entende? E eles estão certos, cara. Porque eles foram educados há 2000 anos dentro daquelas palavras. Não tem nada de errado. Eu sou um exemplo disso, cara, porque eu estudo a Bíblia desde os 14 anos. Porém, quando eu identifiquei o livro, primeira vez, minha percepção foi de que a amplidão do livro de Urântia, ele, como se ele ampliasse tudo que a Bíblia entende? É como se ele multiplicasse por 1000 a informação que tem na Bíblia, pelo menos é a minha percepção. Porém, é muito difícil você traduzir isso para uma pessoa que acredita plenamente que só o que tem na Bíblia é a verdade. É como se também você tentasse explicar para outras pessoas que acham que outros livros sagrados são verdade absoluta. Então, da mesma forma, o livro ele vem trazer para nós esclarecimento e conectar pontos que estão soltos em várias religiões. Então, vem muito da maturidade da pessoa querer entender isso, né? A pessoa precisa estar cansada, por assim dizer, e estar buscando. Não adianta você chegar para pessoas satisfeitas e quererem mudar. Se você está com o estômago cheio, por que você vai dar alimento? Você só vai dar alimento para quem tem fome. Fala, Daiane. Oi. Então, acho que às vezes a questão não é que a pessoa não entenda. Ela entende. O problema é que ela não aceita. Não aceita. Perfeito, mas por que ela não aceita? Por causa até que o Udo falou, né? Por causa de preconceito, por causa da formação na igreja, entendeu? Na sociedade. Por crenças. Então, ela não aceita. Por crenças. Tá tudo bem também, ela não aceita por crenças. Por quê, Flávio? Não, e tá tudo bem também, né, Damoli? Tá tudo certo também, do mesmo jeito, né? Udo, você falou a coisa certa, cara. Aquela experiência que eu tive com o pessoal lá dessa congregação aí foi excelente, porque para o cara, ele está vivendo, Deus está vivendo o amor de Deus. O que eu vou falar de todas essas coisas? E a gente tem o engraçado, quando você quer falar do livro de Urântia, você sempre vai entrar na questão de Jesus, porque Maria não é virgem, porque Jesus é criador do universo. Danou-se, cara. Danou-se. Você vai bater de frente com as crenças. Outra coisa, Amolém, é muito fácil ser devocional e seguir, na verdade, né, o que a igreja determina, o que as religiões determinam, os dogmas e tal. Fala assim, bom, eu fazendo isso aqui, eu estou salvo. E tu nem questiona mais isso, aquilo ali é direto. O livro de Urântia, na verdade, tá, ele te oferece um painel assim, de opções e de caminhos que te obrigam a pensar e também a questionar. É o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, pô, a gente está cheio de dúvidas aqui. Né? Mas a gente sabe, na verdade, que parece que um caminho lógico espiritual nesse livro, entendeu? Então, isso que te faz seguir, questionar, tal, porque, de outra maneira, simplesmente, assim, bom, vou tirar aqui nos braços aqui dessa religião, os caras vão me salvar, né? Porra, eu saí daqui, eu vou estar no paraíso. Porra, quer dizer, é muito fácil, quer dizer, então, realmente esse questionamento que a gente tem com relação ao livro é um caminho para as pessoas que, de repente, estão pensando, que estão questionando tudo, sabe? É uma revolução isso, sabe? Que é interessante você observar é que o livro de Urântia é uma grande quebra de paradigma no nosso planeta, em todas as crenças e religiões. Então, quando você percebe que as religiões elas são minimalistas em relação à criação,
a dimensão do universo. Quando você começa a estudar o livro de Urântia, você vê a dimensão de Deus, de toda a criação, de todo o universo, você percebe que você não sabe nada, né? E que as religiões são pequenas comparadas a esse conhecimento. Por isso que a gente vai estudar o livro sequencialmente, porque quando nós entrarmos na parte 1, eu fiz inclusive uma apresentação inteira sobre o Pai Universal. Porque nós temos que entender o que é o Pai Universal, e aí a gente vai entender melhor a introdução também. Porque o Pai é tudo, cara. Esse é o ponto. Então, a gente tem que estudar o Pai Universal e faz todo sentido. Isso daqui o Flávio colocou bem colocado, cara. Eu acho que o grande problema que nós temos é o fato de nós estarmos isolados no universo. Então, a gente acha que nós somos terra, o nosso umbigo é a Terra. Tudo gira em torno da Terra. Deus está aqui do nosso lado, Cristo está aqui no nosso lado, e não existe mais ninguém. E o que não é verdade. E o que faz com que a nossa mente fique muito restrita ao planeta. Porque somos sozinhos, nós somos o privilégio da criação, mal sabemos nós que nós somos subnitrato de pó de nada. Então, sabe, esse orgulho, essa vaidade de que a gente é tudo, e a gente nem é real ainda, a gente só vai ser real depois da fusão. Bom, vou continuar, que já está no fim dessa primeira parte. Muito boa discussão, obrigado, pessoal, muito legal. Porque assim a gente consegue passar o resto para vocês. Aí vocês perguntaram, né, o que é a diferença entre deidade e divindade. Está aqui, a divindade é a característica unificadora e coordenadora da deidade. Veja, ela está abaixo, mas ela coordena a deidade. A divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Você entende que ela tem um significado para nós. Então, isso daqui são os valores de evolução do universo. O pessoal de Avona, não precisa da verdade, beleza e bondade para evoluir. Nós precisamos, porque nós temos a escolha entre o bem e o mal. É aqui que é o ponto. Encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração, que é a relação com a divindade. Então, aqui são os valores que a gente evolui, aqui é a relação com a divindade, e é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania, que é a soberania do Pai sobre toda a criação. Pode ser comparada a divindade com o cimento que une todos os atos da deidade. Então, a deidade tem um objetivo, mas quem vai unir tudo isso é a divindade, né? A divindade pode ser perfeita, completa como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso, Pai, Filho e Espírito, imperfeita como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e espaço, como o Ser Supremo, o Ser Último, e relativa, que não é nem perfeita ou imperfeita, como em certos níveis, relações existenciais e experienciais de Avona, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. O Pai, eu já falei para vocês, mas eu falei que eu ia repetindo várias vezes para a gente ir pegando, né? Ele funciona como pré-pessoal, como os ajustadores do pensamento, e aí que é interessante, o Pai funcionando como pré-pessoal, este ajustador vem atrás da nossa personalidade, para ele se tornar pessoal. E aí que você está criando o corpo de Deus, o Supremo. Por isso que eles têm interesse, o Pai manda um fragmento para nós, para que se fusione com a nossa alma e ele se torne pessoal através da nossa personalidade. Pessoal, como na experiência evolucionária dos seres criados e procriados, como os Micaéis, e suprapessoal, como nas existências manifestadas de certos seres absonitos é que estão fora do tempo e do espaço, e esses seres são eventuados, pessoal. Eventuado é um termo difícil de explicar, ele acontece, ele não tem nem nascimento, ele acontece. Isso é importante, a diferença entre deidade e divindade. A divindade sempre busca expressão na personalização. A deidade não, ela está em correspondência com os absolutos. Mas a divindade, ela vem para a personalização. Deus, quando o livro usa o termo Deus,
ele sempre denota personalidade. A deidade pode referir-se ou não às personalidades da divindade. A palavra Deus é usada nesses documentos com os significados que servem. Deus o Pai, então é uma personalidade, criador, controlador e sustentador. O Pai universal, a primeira fonte e centro da deidade. Deus o Filho, criador coordenado, porque ele é coordenado ao Pai, ele vem após o Pai, controlador do Espírito e administrador espiritual, o Filho Eterno, a segunda pessoa da deidade. Deus o Espírito, o agente conjunto, integrador universal e outorgador da mente, o Espírito infinito, a terceira pessoa da deidade. Então, veja, Deus pode ser o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são o quê? Personalidades. Deus, o Supremo, que é o Deus da criação, do tempo e do espaço no grande universo, como nós vimos, né? A deidade pessoal e finita, que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura-criador no tempo e no espaço. Então, esse é o nosso Deus, e a nossa experiência nesse laboratório chamado Urântia está ajudando a criar o Deus, o Supremo, que é o corpo do Pai experiencial. O Deus Supremo está pessoalmente experienciando a realização da unidade da deidade, como Deus evolutivo e experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço no grande universo. Nós vamos nos relacionar com Deus o Supremo. Nós vamos ver Deus o Supremo. Deus o Pai nós não vamos enxergar. A gente vai sentir o Deus o Pai dentro da gente, porque o Pai é infinito. O Deus Supremo é finito. O Ser Supremo compensa Deus pela falta de experiência. É uma consequência dos atos da deidade infinita. Tá vendo? Ó, compensa, entre aspas, pela falta de experiência, é uma consequência dos atos da deidade infinita. O Deus Supremo tem uma origem, um crescimento experiencial, um destino e pode alcançar a completude, assim como os seres humanos alcançam a completude no corpo de finalidade. Então, o Pai nos convida para a experiência e, como nós participamos da experiência, ele nos dá a oportunidade da vida eterna, e de chegarmos a ser perfeito como ele é perfeito no corpo de finalidade. É o equivalente finito da personalização da Trindade e do paraíso. Veja, isso é importante, né? O Ser Supremo, ele corresponde à personalização da Trindade na experiência. É a própria Trindade experiencial. É isso que é engraçado. Aquele que viu o Supremo terá visto o equivalente à personalização finita da Trindade do paraíso. Assim como aquele que viu o Pai, viu o Filho, viu o Pai. É a mesma coisa. O Ser Supremo é o Deus possível de ser entendido pelas criaturas finitas. Como Jesus é a ponte que nos leva do nível humano para o espiritual e encontrar Deus, o Ser Supremo será a ponte que levará as criaturas finitas além do finito, para o nível absoluto, isto é, além do tempo e do espaço. Só que a gente não sabe se um dia a gente vai chegar no absoluto. A gente, sim, vai chegar até a perfeição do finito, vai chegar no nível absoluto, mas o nível absoluto, ele corresponde às deidades. Deus o Cétuplo é a personalidade da deidade funcionando de modo real em todos os lugares do tempo e do espaço. Por isso que eles estão manifestados nos universos. São as deidades pessoais do paraíso e seus coligados criadores, funcionando dentro e além das fronteiras do universo central, que estão personalizando o poder do Ser Supremo. Significa que esses seres aqui é que estão dando a base para que o Ser Supremo aconteça. Os filhos criadores do paraíso, criando os universos experienciais, os anciães dos dias, gerenciando os superuniversos, os 7 espíritos mestres, coordenando os superuniversos, projetando os superuniversos. Então, eles que estão dando a base
para a criação do Ser Supremo. Esse nível, o grande universo, é a esfera na qual as personalidades do paraíso fazem a sua descensão no tempo e espaço, em associação recíproca com a ascensão no espaço e no tempo das criaturas evolucionárias. Então, a trindade, né, se manifesta aqui para que nós possamos caminhar em direção a Deus. É o Deus da ação nos mundos evolucionários imperfeitos do espaço. Deus, o último, é um designativo da deidade pessoal funcionando nos níveis absolutos. Absolutos é fora do tempo e do espaço. E nas esferas do supratempo e do espaço transcendido do universo. O último é a manifestação supra-suprema da realização da deidade, porque após ela chega no absoluto, né? O supremo é a unificação da trindade do paraíso, segundo é compreendido pelos seres finitos, nós. O último é a unificação da trindade do paraíso, segundo é compreendida pelos seres absolutos, que são os seres que vão viver aqui nesse tempo, no espaço exterior. As três primeiras deidades do paraíso eternas no passado, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito, estão no futuro eterno para complementar-se em personalidade pela realização experiencial das deidades evolucionárias coligadas. Deus o Supremo, Deus o Último e possivelmente Deus Absoluto. O que significa? Que essas deidades do paraíso estão criando e vão se complementar com este corpo da experiência, o qual é chamado Deus Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Tá? Então, tudo isso é para criar esses deuses. Está aqui, ó, a trindade, né? A trindade absoluta, que é o Deus o Supremo, Deus o Último, Deus o Absoluto, que é existencial e experiencial. Deus o Absoluto é a expressão final da deidade, experiencial, na realização, mas existencial na potencialidade. O Deus que se experiencializa dos valores suprapessoais transcendidos e dos significados da divindade, tornando-se agora existencial como absoluto da deidade. Este é o terceiro nível da expansão da deidade unificadora. Porque quando a gente desce para os mundos materiais, está tudo desunificado, não está unificado. E esses seres aqui é que estão fazendo esta unificação de volta a Deus. Sua completude de divindade passando pelo esvaziamento da capacidade da revelação de si nos níveis sucessivos e progressivos de personalização no outro. O que significa isso, né? É que o Pai, essa manifestação nos outros, eles vão se complementando, quanto mais eles vão se manifestando nos outros. E depois vão unindo tudo isso dentro da vontade do Pai. A deidade agora alcança o absoluto inqualificável, eu vou mostrar isso graficamente para vocês. Impinge-se nele, encontra-se nele, com ele experiencia a identidade. Quer dizer, este Deus absoluto, ele vai se impingir no absoluto inqualificável que a gente viu lá do começo, que é a infinitude. Né? Ele vai voltar para a infinitude como experiência. Então, sumário de deidade, divindade e Deus, né? A deidade é fonte de tudo aquilo que é divino, a deidade é caracterizada e invariavelmente divina, mas nem tudo que é divino é deidade necessariamente, ainda que esteja coordenado com a deidade, tenha tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade, em termos espiritual, mental ou pessoalmente. A divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade, é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade, encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração, é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso, e pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e espaço. E Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade.
pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso, os pais do universo local. E para finalizar, eu só vou explicar para vocês rapidamente o que é essa parte de coisas e significados e valores, porque é através de coisas e significados e valores que nós evoluímos no universo. E o melhor meio da gente explicar isso é falar sobre a pirâmide de Maslow, que ele fez em 1940 e pouco, 43, onde ele fala que a primeira coisa que o ser humano precisa é, quando ele vem para um planeta, né, quando a gente nasce, e o livro de Urântia mostra a mesma coisa, é atender às nossas necessidades fisiológicas, como alimento, roupa, repouso, moradia. E segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos e moralidade, da família, saúde e propriedade. Essas são as necessidades básicas que a gente tem que atender. O passo além são as necessidades psicológicas, onde você vai se relacionar com as outras personalidades, como amizade, fazer família, ter intimidade sexual, ter a sua autoestima, a sua confiança, o respeito dos outros, né? E depois você parte para a autorrealização, que é a parte da moralidade, da criatividade, da solução de problemas, da ausência de preconceitos. Se quando nós estamos nessa parte da necessidade básica, nós estamos extremamente animalizados, quando nós estamos nessa parte de necessidades psicológicas, nós estamos desenvolvendo a nossa parte humana, saindo da animalidade, dos instintos e dos impulsos, e nos educando para o quê? Para a moralidade, para a união com o espírito. Então, ele fala o seguinte, olha, a apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino, de Avona, né? Os habitantes dos mundos de Avona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores como um estímulo à escolha. Aí responde aquilo que a Ana Paula perguntou. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência de situações morais contrastantes e que os obriguem a pensar. Todos esses seres perfeitos são o que são, contudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fato de simplesmente existirem. Eles conquistam experiencialmente um avanço, responde o que também alguém perguntou, mas apenas dentro do seu estado inerente, ao passo que o homem mortal ganha, inclusive, o seu status de candidato à ascensão por meio da sua própria fé e esperança. Tudo que a mente humana alcança de divino dentro de coisas, significados e valores, e tudo que a alma humana adquire, é uma conquista da experiência, é uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única, em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Avona, não sujeitas ao erro. Então, aqui está explicado, de uma forma bem mais clara, o porquê da experiência, que é exatamente conquistar, através desses significados do paraíso, esta vida eterna e a escolha de Deus por uma decisão pessoal e não por ter sido obrigado, ou por ser criado seguindo a vontade do Pai. E aqui, tudo que a alma humana adquire é em parceria com Deus, na criação da experiência. E aí, o que corresponde, né, essa questão de coisas e significados? E aí o livro fala assim, a autoconsciência humana, 4 compreensões da realidade do universo se fazem latentes. Como é que a gente evolui dentro das coisas, significados e valores? Primeiro, intelectuais, a busca do conhecimento, a lógica da verdade, a ciência, a mente conhecer os significados, a alma sentir os valores, são os valores intelectuais, é o conhecimento das coisas.
que é a ciência, que é o que a gente faz no planeta. A gente conhece a química, a física, a gente conhece as pessoas, é todo o conhecimento que a gente tem. O segundo são sociais, a busca dos valores morais, o senso do dever, exercitar o amor, a justiça, a retidão, a compaixão, o equilíbrio físico, a evolução constante, são valores morais, relacionamento consigo e com o mundo. Então, eu me relaciono com as coisas e me relaciono comigo mesmo e com o mundo. Espirituais, a busca dos valores espirituais, a experiência religiosa, a transmutação, do material para o espiritual. E é aqui que entra o ajustador do pensamento, que ele desce ao fundo do poço para nos tirar da matéria e para nos conduzir ao espírito. Como? Através do desenvolvimento da alma, que depende desses valores intelectuais, morais, espirituais que a gente se desenvolve, através da fusão do ajustador, de servir e de amar o próximo. São os valores espirituais. E, por último, o discernimento cósmico, a busca dos valores da personalidade, a capacidade de reconhecer a realidade de Deus como uma personalidade e a compreensão simultânea da nossa relação fraternal com as personalidades dos seres irmanados. Reconhecimento de Deus, parceria com Deus na criação da experiência. Está aqui. É assim que a gente evolui aqui neste laboratório chamado planeta Terra. Os seres de Avona precisam disso daqui? Não. Mas isso daqui é a cenoura que eles nos colocam, né, na frente para a gente caminhar atrás, para que a gente possa decidir por Deus. Esse é o grande ponto do nosso desenvolvimento do universo. De alguma forma, vós entendeis a filosofia. A divindade, vós a compreendeis na adoração, no serviço social e na experiência espiritual pessoal. Mas a busca da beleza, a cosmologia, muito frequentemente vós limitais ao estudo das tentativas rudes na arte dos homens. A beleza e a arte são, em grande parte, uma questão de unificação de contrastes. A variedade é essencial ao conceito da beleza. Você vê o dia e a noite, a primavera, verão, outono, os contrastes. É assim que a gente evolui, pelos contrastes. A suprema beleza, o ponto culminante da arte finita, é o drama de unificação na vastidão dos extremos cósmicos, criador e criatura. O homem encontrando Deus e Deus encontrando o homem. A criatura tornando-se perfeita como o Criador o é. Essa é a conquista superna do supramente belo, o atingir o ápice da arte cósmica. A verdade, a beleza e a bondade abrangem para o ser humano finito toda a revelação da realidade divina. Então, a beleza de tudo isso, e a gente talvez não consiga ter tanta consciência do que isso significa, é todo este caminho evolutivo que a gente faz do finito para encontrar Deus no paraíso. O grande desafio que tem sido para o homem, no mortal, é este: decidireis vós personalizar os significados dos valores experimentáveis do cosmos na vossa própria individualidade em evolução? A grande luta desta idade do universo se dá entre o potencial e o real. A busca da realização de tudo que ainda não chegou a ter expressão, que é aquele potencial do absoluto inqualificável. Você tem que trazer e dar expressão na experiência. O homem mortal não pode destruir os valores supremos da existência humana, mas muito nitidamente pode impedir a evolução desses valores na sua própria experiência pessoal. Se o eu humano recusa, assim, a tomar parte na ascensão ao paraíso, nessa medida fica o Supremo retardado na realização da expressão da divindade do grande universo. E aqui responde claramente aquilo que o Aélio perguntou logo no começo, que se o homem não participar, o Supremo não vai ser realizado. Está aqui a resposta. Pois à medida que o homem alcança o destino humano, o Supremo também realiza o destino em níveis de divindade. Então, aqui o homem precisa de Deus
e Deus precisa do homem. Mas o Deus que precisa do homem é o Deus experiencial, é o Deus o supremo, e não o Pai universal. Porque o Pai universal depende de nós estarmos na experiência para que ele cresça e se realize. Fim da primeira parte.